Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Fim de linha no Flamengo. Novo quarteto mágico. Vídeo comprova a agressão de Marcos Braz a torcedor. E mais, depende do Tite a contratação de um jogador importante para vir para o Flamengo. E nós vamos explicar aqui para vocês. Zagueiros saindo e zagueiros chegando. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Peço a vocês para que deixem o like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, galera, sobe agora, é rapidinho. No início do vídeo, mete o dedo no like. E também clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, um vídeo ontem tomou conta do noticiário do Flamengo e, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, não pode passar despercebido. Eu sei que muita gente vai dizer, vai querer criar crise no Flamengo. Cara, não pode. Nunca um dirigente agrediu um torcedor por cobranças e cobranças justas. Você não pode xingar. Isso aí eu acho injusto. Agora, cobrar, o cara é público, cara. É uma pessoa pública. Nem faria isso. Acho errado a pessoa fazer isso no ambiente público. Agora, já que fez, o outro tem que ter cabeça no lugar e não agir da maneira que agiu. Só que mais fatos graves aconteceram. O dirigente do Flamengo, ele utilizou das instalações do clube para poder se defender e trazer uma versão que agora o torcedor conseguiu acesso ao shopping, ao Barra Shopping, as câmeras de segurança e vazou essa imagem ontem à noite na Globo News. E as imagens são muito claras. O Marcos Braz, na imagem, a gente não pode colocar aqui por questões de direitos autorais, mas viralizou nas redes sociais ontem, ele parte igual uma flecha de dentro da loja, o torcedor sai correndo, quer dizer, não foi ele que partiu para cima do Marcos Braz, as imagens são claras, e o torcedor, ele é agredido, inclusive, enquanto estava no chão. Então, a gente precisa cobrar, sim. Por quê? O torcedor do Flamengo, ele não pode ser agredido por dirigentes, por jogadores, de forma alguma. O torcedor é o principal patrimônio do clube. A gente já por diversas vezes vimos cobranças acontecendo na porta do CT, dentro de aeroportos e tal, e de forma até ostensiva por parte dos torcedores, coisa que a gente não acha correto, e nunca vi nenhum jogador, nem dirigente, nem torcedor, nem treinador, ninguém agredir torcedor. Além do mais, a coisa se agrava ainda mais quando o dirigente utiliza das instalações do clube para poder contar uma versão que parece ser uma versão que não corresponde com a verdade. Pelo menos não comprova-se através das imagens. E não vamos deixar isso impune, não. Eu quero ver pessoas que têm a oportunidade de fazer perguntas ao dirigente não amarelarem na hora de fazê-las. E muitos de vocês vão dizer, você então, por que você não faz? Se eu tiver a oportunidade, é óbvio que eu vou fazer. E quem nos conhece sabe que a gente faz, aliás, já fizemos, perguntas que não agradaram a membros da diretoria, comissão técnica, jogadores do Flamengo, e eu não estou nem aí, porque o nosso objetivo é informar você que está aí, que é torcedor e precisa ser respeitado. Um torcedor humilde, um torcedor que dificilmente teria a oportunidade, talvez nem tenha a oportunidade de pagar os preços exorbitantes dos ingressos que a diretoria do Flamengo cobra no estádio.
Porque o correto seria eu dizer aqui que o local de cobrar é dentro do estádio. Mas será que o cara tem a possibilidade de ir ao estádio de futebol aos preços que são cobrados hoje em dia? Cabe a nós cobrarmos sim e perguntarmos ao diretor, ao vice-presidente, sobre essa questão. Porque aparecer somente na vitória é muito fácil. E ele precisa responder as perguntas e não dar um pronunciamento e responder da maneira como quer. E agora que as imagens vieram à tona, ele precisa se manifestar e dar satisfações ao torcedor do Flamengo. Quem estiver aí em Belém do Pará, onde o Flamengo vai desembarcar, eu espero que pergunte isso. Enfim, tá aí essa questão do vídeo comprovando a agressão do Braz ao torcedor do Flamengo, que vai dar muito problema, hein? Existem pessoas da oposição do Flamengo e da situação de apoio ao presidente Rodolfo Landim que pediam a demissão do Marcos Braz, cobravam isso do presidente Rodolfo Landim e disseram a ele que vão esperar a situação de mais provas para poder ver se o Marcos Braz estava certo ou não. E o presidente Rodolfo Landim agora com essas imagens vai ter que tomar uma decisão. Que isso fique muito claro aqui, que nós iremos acompanhar isso muito de perto. Novo quarteto no Flamengo. Ao que parece, segundo informações de pessoas que lá estão em Orlando, o técnico Tite, neste treino antes da viagem de volta ao Brasil, testou uma nova formação e o Flamengo poderá entrar em campo hoje contra o Sampaio Correia. Um jogo importante. O Flamengo é o 8º colocado no Campeonato Carioca. Uma campanha vergonhosa. Ah, mas só jogou 3 rodadas, tem um jogo a menos. Beleza, se ganhar esse jogo a menos, fica em 4º. Ainda assim é uma vergonha. O Flamengo precisa reagir nesse campeonato e tem 2 clássicos pela frente. Depois desse jogo contra o Sampaio Correia. E ele testa De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu queria saber de você. Você concorda? Você acha válida essa oportunidade para esses 2 jogadores de frente? Acha que o Gabigol e o Bruno Henrique ambos, né, terão a oportunidade de jogar com o time titular, né? Porque uma coisa é você entrar com o time todo reserva, outra coisa é você mostrar serviço tendo um meio-campo como esse para municiar os seus serviços, né? A sua performance dentro de campo jogando como jogadores de ataque. Hoje teremos um time diferente e contra um time bem mais frágil que é o Sampaio Corrêa. Esperamos que o Flamengo possa performar. E agora com Gabigol, Bruno Henrique, De La Cruz e De Arrascaeta, Tite, não sei se ele fazendo uma experiência ou se ele pensa em algum momento colocar esse novo quarteto como sendo titular no Flamengo, sem ser apenas nesse jogo de hoje. A gente tem que ver, inclusive, o que vai dizer o Tite na coletiva. Se ele optou para fazer uma experiência ou se ele realmente entende que o Gabigol e o Bruno Henrique podem ser titulares no Flamengo. A gente vai ter que saber e ouvi-lo após a partida de hoje. Falando sobre zagueiros, o Flamengo está negociando o zagueiro Pablo para o Corinthians. Aliás, nós vamos entrar até no tema que a gente colocou aqui na live. Fim de linha no Flamengo. É isso mesmo. Mateuzinho, Thiago Maia e o zagueiro Pablo irão sair do clube. E segundo a gente apurou no dia de ontem, a diretoria do Flamengo, os jogadores esperam, o staff dos jogadores, apenas o retorno da direção, da diretoria do Flamengo, para poder acordar a saída desses 3 jogadores. Mateuzinho e Pablo, muito possivelmente para o Corinthians, e o Thiago Maia podendo ir para o Internacional. O Internacional entrou em contato com a diretoria do Flamengo, sinalizando para mais uma oferta no dia de ontem, e ouviu que por conta da viagem, todos esses trâmites, jogo que vai acontecer no dia de hoje, o Flamengo precisa aguardar o retorno da diretoria para o Rio de Janeiro, que vai acontecer amanhã, e aí ouvir a nova proposta do Internacional e muito possivelmente negociar o Thiago Maia. Então, fim de linha para esses 3 jogadores que devem sair do Flamengo. E aí, vocês vão me perguntar, pô, Fábio, o Flamengo poderia contratar o Sebastián Cáceres, zagueiro do América do México e tal, um bom jogador. Também acho. Só que, segundo informações
da diretoria do Flamengo, segundo a gente apurou, o Flamengo não irá contratar esse jogador. É um jogador considerado muito caro. O América do México não quer negociar com o Flamengo. O contrato dele termina só no final do ano. Então, para tirar o jogador antes disso, teria que pagar um valor alto de multa para o América do México, que é um clube grande no México. Os caras também têm um poder financeiro grande e não vão negociar. Ou seja, o Flamengo não teria como contratar esse jogador nesse momento. E aí, o Flamengo negociando o Pablo, acertando a saída dele, além do Léo Ortiz, que deve chegar ao Flamengo no mais tardar no final de semana, confirmando a contratação. É mais uma situação que o Flamengo regressando ao Rio de Janeiro e chegando aquele prazo que o Red Bull pediu, Bragantino pediu, para poder vender o jogador, né, até o final da semana, para ver se pinta uma proposta da Europa. O jogador deve chegar no final de semana. No entanto, o Flamengo precisa de mais um zagueiro vendendo o Pablo. E aí, esse zagueiro deve ser o Domingos Duarte. A negociação ela foi estagnada, embora o Flamengo já tivesse um acerto com o Getafe, por conta da contratação do Léo Ortiz, né? Mas, com a situação da saída do Pablo, abre uma brecha para poder chegar o Domingos Duarte e o Flamengo ter aí a composição da zaga já fechada com todos esses zagueiros, incluindo o Cleiton, que é um bom jogador, e que o Flamengo espera aproveitá-lo nesta temporada. E aí, gostaram das informações? Acharam que foi uma boa ou você investiria em outros jogadores? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Um grande abraço, hoje tem Mengão, vamos com tudo, rumo a esses 3 pontos.